Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o pastor Osias e estamos juntos para mais um devocional baseado nesse livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito, que faz parte da campanha de 40 dias com propósito aqui da Igreja Batista do Parque, em Jardim Limoeiro. E hoje nós vamos estar abordando o dia 34, onde a reflexão nos leva a pensarmos como servo. Nós estamos vendo que fomos formados, criados por Deus para servir. Deus nos deu dons, talentos, aptidões, nos colocou em lugares específicos e nos usa de maneira muito pessoal dentro daquilo que nós somos para servirmos ao Senhor. E que nós devemos agir como servos de Deus. Mas não devemos apenas agir como servos de Deus. Nós devemos também pensar como servos de Deus. O texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tomar a forma de servo. Nós precisamos entender que a nossa mente controla as nossas ações. Aquilo que nós pensamos, diz a palavra do Senhor, isso nós somos. O grande problema que nós encontramos muitas vezes ao servir ao Senhor, ao servir pessoas ou ao servir a igreja, é começarmos a perder a dimensão de quem nós somos de verdade. Eu não sei se você já assistiu esses seriados de época da aristocracia inglesa, onde tem os seus castelos e os seus lords. E é muito interessante você observar um fator. Os servos dos lordes, servos dos barões, dos marqueses, dos duques, geralmente se achavam melhores do que as outras pessoas comuns, do que as pessoas que serviam na sociedade. Porque, por servir a alguém de sangue nobre, eles também se sentiam de sangue nobre. Às vezes isso acontece com servos de Deus. Em Lucas, capítulo 17, Jesus Cristo disse que nós somos como um servo, que o Senhor sai durante o dia e nós fazemos toda a tarefa de casa e o Senhor retorna e nós preparamos para ele o jantar e enquanto ele janta a gente fica em pé esperando ele terminar. Depois que ele termina de jantar, a gente vai lavar as louças e limpar a casa. E depois de terminar tudo isso, a gente ainda bate no peito para dizer: servo inútil eu fui, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Quando nós temos o coração de servo, nós entendemos isso. O privilégio que Deus nos dá para servirmos a Ele. É o privilégio que Deus nos dá para nos submetermos à vontade dEle. Não somos os donos do ministério. Não somos senhores sobre os demais conservos. Não estamos numa posição de meritocracia diante de Deus. Somos apenas servos. E o grande privilégio que nós temos nesse processo é o privilégio de servir. E aí vem a segunda característica que nós entendemos aqui no texto: servir bem. O Salmo número 100 diz: servir ao Senhor com alegria. Um servo que sabe qual é o seu papel, ele não fica olhando para os outros. Ele não fica observando o que os outros estão fazendo. Ah, ele está tendo mais mérito que eu. Ah, ele está fazendo o corpo mole. Ah, ele não está fazendo o trabalho dele direito. Não, o servo de Deus, ele olha para si e para o seu Deus e busca fazer o melhor para o seu Senhor. Ser servo não significa ser avaliado e aplaudido por pessoas.
Nós servimos as pessoas por causa de Deus. Por isso que nós somos chamados para exercer a nossa missão, exercer o nosso ministério dentro da vontade de Deus. Fazendo o nosso trabalho com dedicação, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Já em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo vai falar de uma outra realidade, que é o servo que se apropria da autoridade dada por ele para oprimir. Ele diz, um certo senhor foi viajar e deixou 2 servos cuidando da sua casa. Bem-aventurado daquele servo que quando o Senhor chegar, ele estiver fazendo fielmente aquilo que foi designado para ele. Mas se ele começar a maltratar os seus conservos, a desperdiçar os talentos que foi dado para ele, ao botar fora as coisas que pertencem ao seu patrão e assumir uma postura de dono da casa, quando o seu senhor chegar, no momento que ele menos esperar, ele será repreendido pelo seu patrão. E o seu senhor dirá, servo mau e infiel. Que tipo de servo nós queremos ser? A nossa mente tem que nos direcionar para entendermos que nada é nosso. Tudo é dele, por ele e para ele. Somos administradores, somos mordomos. Nós somos simplesmente aqueles que tomam conta das coisas do nosso Senhor. Outra coisa que nós precisamos entender é que toda a recompensa do servir, tudo aquilo que nós vamos receber como retribuição pelo trabalho bem feito, virá no tempo propício pelo nosso Deus que é fiel. É Ele quem nos exaltará. A palavra de Deus diz, submeta-se debaixo da potente mão de Deus e Ele te exaltará no tempo propício. Nós precisamos perder a ideia do controle das coisas. Nós precisamos perder a ideia de que nós somos especiais demais, imprescindíveis, que toda a glória é nossa, que tudo que fazemos é bom, para que a gente possa se submeter à vontade do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Um servo fiel do Senhor é um servo que serve sempre. Que Deus nos abençoe, que a nossa mente não ouça os enganos do inimigo, porque muitas vezes o diabo, ele não vai tentar nos impedir de servir, mas ele vai começar a nos induzir a servir da maneira errada. Que Deus nos abençoe poderosamente, que continuemos com humildade, submissão e fidelidade, crendo que o Deus que nos chamou é fiel e Ele supre tudo o que temos em Cristo Jesus. Amém. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelas oportunidades de servir, que a nossa mente, que o nosso coração esteja inclinado, ó Deus, sempre para fazer a Tua vontade. Faze-nos, ó Deus, submissos ao Teu querer. Que possamos não apenas, ó Pai, desempenhar funções, mas possamos ter um coração e uma mente voltada para a glória do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Estamos juntos nessa devocional diária, 40 dias com propósito, aqui na Igreja do Parque, em Jardim Limoeiro, na rua Neuci Lopes, número 889, em frente ao CEMEI Penélope. Domingo que vem estaremos juntos para refletirmos sobre mais um propósito de Deus para a nossa vida.
Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa compartilhar esse vídeo. Não deixe de comentar, não deixe de curtir. Você vai estar abençoando muito esse trabalho. Um beijo no seu coração e amanhã nos vemos mais uma vez. Amém?